sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, o seu podcast, assim espero, quase favorito de assuntos aleatórios, tá? Acho que vocês vão estar um pouco, talvez, assim espero mais uma vez, não sei, talvez curiosos com o episódio dessa semana aqui. E cara, acho que vai ser um episódio bem gostoso aqui porque, enfim, só uma breve explicação. Eu tava escutando aqui um podcast que acho que talvez tem vários podcasts com um tema pesado assim, mas esse aqui eu tenho todo, não uma história, mas assim, enfim, eu achei o podcast muito interessante e eu tenho algo a acrescentar nisso também, tá? Bom, basicamente, eu tava escutando um podcast chamado Todo Dia Podcast, que eu confesso que eu esqueci o nome do host, tá? Não é um podcast que eu costumo escutar direto. Pra ser bem sincero, acho que eu escutei no máximo uns 2 episódios. Mas é um podcast interessante, tá? E enquanto eu estou aqui dando uma leve enrolada, vocês estão escutando leves cliques, porque é o que eu estou procurando aqui o programa em si e tentando ver se eu acho que o nome do host, que eu acho que eu não vou conseguir achar, e sei lá. Enfim, Todo Dia Podcast, você procura aí, você vai achar ou não sei. Mas eu achei bem rapidinho aqui. E ele, cara, tem vários episódios interessantes assim, tipo assim, o título assim me faz pensar assim, nossa, deve ser interessante, assim, né? Por exemplo, aqui tem uns aqui bem, tipo, bem polêmicos, talvez, tá? Mas sei lá, tipo, é que eu não quero puxar muito pra um lado, que eu acho que talvez alguém vai falar assim, é de tal bolha política, e acho que nem esse é o ponto. Mas como eu acabei de falar, eu não escutei muitos episódios aqui. Mas cara, eu vou trazer só 2 aqui que eu acho que já é tipo suficiente pra você falar, putz, mano, é sobre isso que se trata, tá ligado? Bom, um aqui tem o nome do título chamado Todo Dia Entrevistando um Travequeiro. Tem um outro aqui chamado Todo Dia Entrevistando um Racista. Tem um outro aqui chamado Todo Dia Entrevistando um Dependente Químico. E eu acho que, tipo assim, o que eu tô querendo escutar logo depois é um Todo Dia Entrevistando um Nacional Socialista 2. Eu tô achando que não tem todos os episódios, porque sei lá, parece que tipo tem poucos episódios, me faz parecer, entendeu? Então não sei se ele já apagou ou se ele posta em outra plataforma aqui. Mas, enfim, o episódio que eu vou trazer hoje pra vocês desse podcast, eu tenho quase certeza absoluta, tá? Eu não consigo dar a certeza absoluta agora pra vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o nome do cara... não, agora eu tenho certeza aqui. Eu ia chamar ele de Will, mas o nome do host aqui, ele é Wilton, tá? Pelo que eu tava procurando aqui nos comentários. Então, provavelmente... assim, entendam que... provavelmente, né, como eu vou trazer aqui pra vocês, é um podcast de nicho. Então, eu acho que deve ter muita coisa que envolve piadas internas do próprio público e tudo mais, assim, pelo que eu vejo nos comentários, tá? Estou realmente só julgando por 2 episódios que eu escutei.
Mas eu achei super interessante. E o episódio que eu quero trazer, que é o que eu escutei, é um episódio chamado Todo Dia Entrevistando um cara que não queria viver mais, tá? Essa parte eu troquei aqui só pra me ajudar no algoritmo que, enfim, já não é grande coisa aqui pro meu. Mas aquela palavra começa com sui, si, né? Que são de pessoas que não querem mais viver. E aí você procura lá no Todo Dia Podcast, é um dos primeiros episódios que estão postados. Primeiros assim, acho que, sei lá, é o 10º episódio que foi postado, pelo menos no canal no YouTube. E cara, lógico, se você não tiver... Se você já tiver com um sentimento meio estranho, talvez não seja tão interessante de você ver esse episódio. Mas se você estiver só numa bad assim, é muito bom, tá? É que eu não sei qual impacto pode dar pra uma outra pessoa. Mas assim, o podcast acho que no geral ele é bom. Mesmo pra pessoas que estão com esse sentimento de não gostar mais da própria vida, tá? Mas assim, escuta até o final. Escuta até o final que eu acho que vale a pena sim. Pausa pra minha água porque, cara, eu acho que pela pauta aqui, o episódio de hoje vai ser grande. Bom, eu vou dar um geral assim, bem geral mesmo, porque não faz sentido eu querer narrar aqui, né, o podcast do cara. O podcast, ele é... Esse episódio aqui, ele é muito... Ele é muito bom em vários sentidos. Eu posso dizer em questão... Ele é um podcast editado, diferente do meu e diferente, sei lá, de vários outros podcasts. Mentira, tem muito podcast que é editadinho, tá? Mas então, tem umas trilhas sonoras que, cara, se encaixa muito bem com o que ele fala, assim. Tem tipo como se fosse umas... é umas sacadas, né? Eu não sei ter outra palavra pra dizer isso, mas ele coloca umas trilhas no começo, assim, de certos temas que você fala, putz, cara, que genial isso aqui. E como eu falei, o tema é muito pesado, né? Como tá no título aqui, mas é gostoso de ouvir. E você tá falando de uma coisa super sensível pra várias pessoas, né? E basicamente conta a história de um cara chamado Renato Garcia. E só que a questão de como que ele conta a história é algo tipo envolvente. Eu escutei tipo numa tacada só, sabe? Tipo, acho que o podcast tem quase 2 horas de duração, eu não tenho certeza. Tem quase 2 horas de duração. Mas cara, é algo que você escuta tão assim envolvente que você simplesmente quase que não vê o tempo passar, sendo bem honesto, assim. Eu escutei assim, tipo, isso numa boa. E como que ele consegue fazer isso? Até pra caso você tenha curiosidade, né? E que seja sei lá, motivador de certa forma pra você assistir esse episódio. É muito sobre como que ele narra a própria história, sabe? E apesar de ser uma coisa pesada, ele conta com uma certa leveza, que eu diria, tipo assim, que até ele conta com um bom humor, mas eu vou ser sincero, eu não sei se todo mundo vai achar engraçado, e não necessariamente, tipo, eu ri. Teve uma coisinha ou outra que, sinceramente, eu dei risada, mas, tipo, não é algo que vai te arrancar gargalhada, eu imagino, mas é contado com um bom humor que dá uma leveza. Pelo menos na minha percepção e, sei lá, no meu sentimento de humor, porque eu sei que tem gente que é muito mais sensível e eu imagino que se for esse o caso, talvez o tema em si já não seja tão interessante pra você. Mas como que eu vou explicar? É o jeito que ele quer explicar, sabe, as coisas. Ele traz uma perspectiva que você fica... Eu sinto que eu fiquei ao mesmo tempo muito chocado com algumas coisas. Chocado no sentido, tipo assim, caramba, sabe? Olha o que aconteceu com esse cara. Ou olha como ele lida com a realidade dele, né? Olha as coisas que ele pensa, assim, sabe? E sei lá, ao mesmo tempo ele fala de um jeito tão natural que não parece que tá se falando de um tema pesado, assim, né?
E até eu escrevi aqui na pauta, né? Como que é possível falar de um tema desse sem ser tão depressivo? E spoiler, não é, tá? É tanto que no final eu acho que eu tive esse sentimento também, sabe? De refletir muito sobre a minha vida. E com certeza, como eu falei, não sei, mentira, não sei se eu falei, tá? Mas sobre a minha parte pessoal, você tá no final do episódio. No final não, mas mais pra frente. Eu quero dizer que, assim, no geral, ele me passou, assim, que é um episódio de um cara que ele ri da própria bosta, né? Que eu falo assim, das próprias desgraças, né? De certa forma. Ele dá um jeito, tipo assim, não ri mais, sabe? Tipo, de, sei lá, de certa forma de aceitar a própria vida. De aceitar todas as coisas que deram errado. Porque ele mesmo, ele fala que basicamente isso que é uma consequência do que ele mesmo aceitou, de certa forma, né, do que ele escolheu pra vida dele. E cara, a vida dele é bizarra, assim, do jeito que ele conta. Lógico que, tipo, talvez ele ocultou muita coisa, mas é de um jeito assim que você fala, para pra pensar. Sem falar que o Wilton, ele tem muita interação com o Garcia, né? Que é a pessoa que, no caso, é declarada uma pessoa que não tem tanta vontade mais assim de viver. E é uma interação, tipo, como eu vou dizer, eu acho que pra quem assistiu o podcast ou ouviu o podcast A Deriva, eu sinto que é muito que o próprio Arthur Petrilli fazia no podcast, sabe? Ele deixava muito o convidado falar e realmente só fazia perguntas que acrescentavam muito mais na conversa, sabe? É isso que eu sinto. E o Wilton faz isso muito bem, na minha opinião, sabe? Ele traz umas coisas, traz um ritmo diferente às vezes, ou traz um ritmo do que precisa para um podcast. Não sei, eu achei muito boa a interação dele. E pelo que eu dei uma olhada por cima também, ele tem um episódio com o Arthur Petri, o Wilton. E se não me engano, eu acho que esse Todo Dia Podcast já foi também lá da plataforma do Arthur Petri. Então eles são amigos, não sei. É uma informação que eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas que ele tem um episódio com o Arthur Petri, ele tem sim. Então... só voltando no tema do episódio, no final ele fala sobre uma mensagem boa sobre esse ato de você, esses pensamentos de você, né, não querer mais a própria vida. Ele dá muito ele dá meio que uma dica, né, de uma certa forma, que é você não ficar só, que pra você, como ele mesmo fala, não seja um covarde que vai fazer isso, tentar, né, com a sua própria vida sozinho, né? Sempre tem alguém por perto. Mas é mais por uma questão, acho que você tem que ter muita coragem mesmo de fazer com alguém perto, sabe? Acho que eu fico imaginando, você não quer talvez fazer com uma pessoa próxima, pelo menos, né? Enfim, é um assunto super sensível. Eu não consigo tocar no assunto porque, pra ser bem sincero, eu nunca tive esse tipo de pensamento. Quer dizer, eu já tive, mas eu acho que hoje em dia eu tô muito bem resolvido com isso, né? Então, eu quero trazer, mesmo assim não tendo esse tipo de pensamento mais atualmente, eu quero trazer um pouco do meu ponto de vista sobre esse podcast. Mais uma vez falando assim, cara, esse podcast é muito bom. Eu vou deixar o link na descrição. Então, se vocês por acaso tiverem curiosidade, escutem 2 horas. Sei lá, eu acho que você pode escutar da forma que você achar melhor, né? É óbvio isso. Mas tem grandes chances de você querer acabar escutando numa tacada só. Então, sei lá, se você tiver um horário onde você vai ter 2 horas que você fica mais de boa, ou que você, sei lá, possa fazer alguma outra coisa, né? Por exemplo, lavar louça, sei lá, fazer sua janta. E aí você põe um podcast e escuta. Eu acho super, super agradável, né? Bom,
qual que é a minha experiência com esse podcast, né? Eu já havia escutado, tá? Por sinal, eu sinto que um pouco da vida dele, né? Do que ele falou, assim, o sentimento que ele teve com a vida dele, me deu como se fosse um gatilho pra escutar hoje de novo. Porque ele falou de algumas coisas que eu fiquei pensando, nossa, eu tenho certeza que alguém falou algo assim, tipo, parecido com um sentimento que eu tô tendo agora. Sabe? Que é o que eu guardei do episódio. Aí eu falei, acho que era um podcast. Aí eu fui procurar e eu achei. Que é esse sentimento de você... Sua vida pode estar uma merda, né? Mas, assim, provavelmente foram as suas escolhas que te levou até lá. E você tem que aceitar. É basicamente isso, né? Pelo menos foi o meu entendimento do episódio. Agora, me bateu de duas formas diferentes. Porque da primeira vez que eu escutei, e acredito isso que foi que o episódio, pelo que eu tô dando uma olhada aqui, ele foi postado em 2018. Eu não tenho certeza se eu acompanhei que foi naquela época. Mas assim, faz anos que eu escutei esse podcast. E quando eu escutei, eu tava numa época totalmente diferente. Totalmente mesmo, assim, eu diria, tipo, de cabeça, assim, sabe? E naquela época eu escutei tendo uma cabeça mais leve, no sentido de preocupações, de estar mais bem resolvido comigo mesmo, sabe? E hoje, estando numa vibe, né, num clima diferente, eu me identifico muito mais com o que esse cara fala. Só que eu acho que isso não é positivo. Porque tudo que ele fala não é uma coisa positiva, não é como... Sabe? Não é uma coisa positiva, definitivamente. E eu tô me identificando muito mais hoje em dia do que na época que eu escutei pela primeira vez. Ou seja, talvez, sei lá, tipo, minha vida de uma certa forma declinou. É óbvio que, tipo assim, eu me sinto não melhor, mas eu me sinto mais grato pela minha vida, porque, tipo assim, eu imagino que a vida dele seja muito, mas muito mais difícil que a minha, tá? Ele... Só um pequeno spoiler, tá? Mas ele, tipo assim... Teve várias coisas que aconteceu e que ele explica, mas... A realidade do que ele vive hoje é de ter que cuidar de pessoas doentes, né? Eu acho que isso é o principal, e talvez um pouco também de falta do sentido da vida, né? Eu diria. Mas escutem um podcast que a explicação dele é muito melhor e vai te dar um sentimento mais completo do que só essa explicação. É porque justamente eu não quero falar muito sobre pra, né, gerar a curiosidade de vocês escutarem o podcast, que vale muito a pena. Então, eu sinto que pra mim hoje bateu numa coisa de falar assim, pô, eu tô me identificando mais, eu tô ficando, sabe, mais afetado com certas coisas. Não chegou a passar esse sentimento de, sei lá, atentar com a minha própria vida, tipo, nem perto. Não passou, porque eu sou muito bem resolvido com isso. Mas, cara, é uma coisa, tipo, eu não tenho como, às vezes, explicar da forma que eu me sinto, sem querer ou não expor muito da minha vida pessoal, assim, que é o que eu não quero agora, tipo, é realmente colocar os pontos nos i. Mas eu escutei hoje e eu falei, putz, cara, eu tive dois sentimentos. Eu falei, nossa, eu estou me identificando muito. E eu me senti meio que, de alguma forma, sabe quando você se identifica com uma pessoa e você fala assim, poxa, e aí você, sei lá, tipo, você quer só, vamos andar junto e tal, porque o sentimento é parecido. E depois um sentimento assim de alívio, porque, como eu falei, nossa, a sua vida tá muito pior que a minha e você, de alguma forma, tenta ainda empurrar a sua vida. Então, eu acho que eu tenho que ser grato e
tentar levar minha vida de uma forma de aceitar as coisas e achar soluções porque eu tenho dos meus problemas, sabe? Então, e é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu acho que o final do podcast ele é positivo. O final desse podcast que eu quero trazer é algo positivo também, sabe? Apesar de, como eu falei, é um tema e do jeito que ele retrata é uma coisa que bate forte no sentido de, putz, cara, é um punch. E pra ser bem honesto, você pode pegar e depois falar assim: ah, mas fulano de tal tem uma realidade muito pior. Ah, mas eu conheço fulano de tal que tem uma realidade muito pior. E, cara, sim, tem várias pessoas que têm realidades piores, realidades melhores, sabe? Mas acho que a dor do outro não necessariamente justifica a sua. E eu acho que essa solução de você aceitar as suas dores e arranjar um jeito de seguir em frente, que é o que importa, sabe? É isso que eu quero trazer pra você. Então, de alguma forma, tente compreender e aceitar as suas dores, né? E tente seguir em frente. É óbvio que eu não escolho quem escuta esse podcast aqui, então pode ser que tenha várias pessoas, pode ter que ter... Nossa, me enrolei aqui agora, mas pode ser que tenha pessoas que estejam tudo bem, pode ser que pessoas que estejam, tipo, muito bem, pode ser que tenha pessoas que estejam realmente com esse sentimento, e pode ser que tenha pessoas que estão muito próximas de realmente atentarem. Sobre isso, ele até comenta, tá, nesse episódio. Entre em contato, né, com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu sei que eles têm um canal de telefone onde você consegue ligar e falar com alguém que vai conversar com você. Eu vou ser bem sincero, eles até falam, né, principalmente o Garcia, que se você quiser de alguém pra conversar e tudo mais, ele tá lá disponível. Apesar de eu não sei... Bom, basta você pesquisar, acho que Renato Garcia com G e H, igual no link que eu vou mandar aqui. Então você pode conversar com ele. Eu vou ser bem sincero, você pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que se eu não tiver esquecido eu vou deixar aqui no sobre. Mas, cara, eu não sei até que ponto eu posso te ajudar. Vou ser bem honesto, eu posso ouvir, eu posso tudo mais, mas eu não consigo aconselhar porque eu não tenho nenhuma experiência nisso. Mas se você se sentir confortável, tá? Fique à vontade. Mas, acima de tudo, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, acabei de puxar aqui. Eles também têm um site, enfim. Eu puxei também algumas informações aqui, tem na descrição desse podcast. E eu vou estar colocando aqui na descrição, tá? Mas é isso que eu quero trazer, né? No geral, eu quero que seja... Que é um episódio, né? Talvez o meu ficou um pouco mais pesado que o dele, porque ele leva de uma forma muito mais otimista que eu tô levando aqui. Porque acho que eu ainda tô no olho do furacão, no sentido de saber ou lidar com os meus próprios problemas. Mas, se você quiser uma companhia, tem vários episódios aí onde eu tô falando, se quiser escutar pra passar o tempo. Ou eventualmente eu faço lives também, então se quiser se inscrever no canal aí, a gente interage. Se você quiser, manda uma mensagem aí nas minhas redes sociais. Eu acredito que eu vou deixar aí principalmente o Instagram, porque eu acho que é o que eu tô mais usando agora, né? Quando tiver saindo pelo menos esse episódio aqui, tá bom? Mas se você tá escutando isso aqui e mais uma vez tem esses tipos de sentimento, entre em contato com alguém, converse, tente desabafar se você conseguir. Crie um podcast se for o caso, porque pra mim o Fala Lê, eu já falei em alguns episódios, mas é um conteúdo que eu crio pra mim mesmo, sabe? Não é um conteúdo que eu crio pensando tipo assim: poxa, olha só, as pessoas, sei lá, vai fazer muito sucesso esse podcast. Tipo assim, eu não estou ligando, sabe?
Lógico, eu me preocupo em criar algumas coisinhas interessantes, como esse fundo aqui, com alguma coisa, tipo, passando, que é um cara escrevendo, sabe? Tipo, e colocar essas waveforms, ter criado essas coisinhas assim. Eu queria pra não ficar algo tão monótono, sabe? Tipo, eu tento criar esses cenários, assim, né? Como se fosse um espaço onde eu tô falando. Mas é muito mais pra mim, porque eu gosto de expor das minhas ideias. É muito fácil pra mim expor em formato de áudio. E eu acho que no futuro eu posso reescutar e entender melhor como é que tava a minha cabeça do passado. E até possivelmente tirar ideias, sabe? Tipo, de uma coisa que eu pensei no passado e, sei lá, jogar isso pro futuro, tá? Então talvez você possa abrir um podcast pra, de certa forma, desabafar e conhecer outras pessoas que vão se identificar com você. Mas assim, procure não ficar só, né? É isso que é a mensagem que ele traz no episódio dele, do Todo Dia Podcast. E essa é a mensagem que eu quero trazer aqui no final do meu episódio, tá bom? Bom, aqui fica o fim de mais um episódio aqui do Fala Lê. Não sei se vocês gostaram, porque foi um episódio... Eu já fiz episódios sérios, mas esse foi bem sério aqui também. Mas se você gostou, deixe o seu joinha, tá? Se você não gostou, não deixe nada, porque, né, não sei se dislike afeta ou não afeta, mas enfim, tá? Se você quiser acompanhar, como eu falei, eu tô fazendo lives aqui agora, então se você quiser acompanhar quando as lives estiverem sendo feitas, clica aí no sininho de notificação, se inscreva, porque normalmente, de alguma forma, o algoritmo te recomenda, tá? Quando eu estiver fazendo lives. E é isso, pessoal. Nos vemos num próximo episódio. Fiquem bem e fiquem junto de alguma pessoa que você goste. Até mais.